Charles, uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que vem aqui e participa do podcast é a respeito do chamado, na respectiva área em que ele atua dentro da igreja ou ministerialmente. Então, como você descobriu o seu chamado pastoral? Olha, essa é uma das perguntas que eu mais respondo, amigo, e é interessante que as pessoas sempre vêm com muita expectativa a fazer essa pergunta. E, obviamente, respondê-la é sempre uma alegria, porque a gente aponta, sobretudo, o papel da igreja na confirmação do chamado, né? Só que nós temos que pensar que o chamado, e ele acontece, claro, é algo interno, acontece no coração, você sente, você percebe, o coração queima pela obra de Deus, sobretudo ao amor às pessoas, a servir o reino de Deus, a igreja do Senhor, né? E esse é o chamado interno, é o que a gente não se vê fazendo mais nada, a não ser trabalhando no reino de Deus, servindo ao Senhor, na seara do Senhor, e amando pessoas, servindo pessoas. Né? Bom, um breve resumo, é importante a gente destacar também os irmãos, as pessoas que estão nos ouvindo. Eu vim de uma família cristã, né, de uma família presbiteriana, e dos 16 para 17 anos, eu fui trabalhado por Deus, comecei a ser trabalhado pelo Senhor de uma forma muito mais profunda, o meu coração ali passando por várias situações, uma aridez realmente, foi quando o Senhor me encontrou de fato, de verdade, e eu comecei a me envolver mais com os trabalhos da igreja, um momento de crise, um momento de muita dificuldade comigo mesmo, como pessoa. O Senhor veio trabalhar no meu coração. Eu comecei então a me envolver com os trabalhos da igreja, e eu já tinha um exemplo dentro de casa, meus pais muito envolvidos com a obra, meu pai músico, minha mãe trabalhando também, ajudando bastante. Então, me envolvi, eu me dispus a ser o braço direito do pastor, a ser aquela pessoa disposta realmente na obra, tocando, servindo, carregando cadeira, me dispus a ser um instrumento no serviço a Deus. Então, não houve nada muito místico, nada muito, né, assim, grandioso. Simplesmente o Senhor tocou meu coração, o Senhor trabalhou no meu coração, e essa é a questão interna que a gente fala do chamado, né? O chamado interno, dentro no coração mesmo, isso queima dentro de você, isso você começa a perceber coisas e você começa a se envolver com a obra de Deus. E, obviamente, quando isso acontece, você começa a ouvir daquelas irmãs, daqueles irmãos, olha, você tem um perfil para ser pastor, você vai ser um pastorzinho, você vai... Né? E as pessoas começam, num primeiro momento, falam, como foi no meu contexto, de uma forma mais na brincadeira, mas isso começa a se tornar sério, quando as pessoas começam a perceber e a elogiar o seu trabalho, e a pontuar, e a falar algumas coisas que levam você à maturidade, a você a crescer. Então eu comecei a falar de seminário já aos 18 anos, de ser pastor presbiteriano, porque é uma igreja que eu sempre servi. Foi quando eu encontrei o reverendo Alberto, lá no Espírito Santo, né, já em 2011 para 2012, e aí depois tudo ocorreu, tudo aconteceu, de eu ter sido convidado pelo reverendo Alberto para ir para o Paraná, porque ele foi pastorear uma igreja lá, e aí eu conheci a Vanessa, conheci a minha esposa, né, e as coisas começaram a caminhar. Então, desde os 18 anos até os 28, quando eu realmente fui ao seminário, antes formei em Londrina, então passaram-se 10 anos. Esses 10 anos Deus trabalhando, eu servindo muitas igrejas, graças a Deus, onde eu passei, as portas ficaram abertas e foi um trabalho muito legal. Esse é um breve resumo. Então, o chamado aconteceu nesse contexto de muito serviço, de muita dedicação na obra, o Senhor trabalhando no meu coração. É interessante você dizer isso, porque muitas vezes as pessoas esperam que venha algo sobrenatural sobre o chamado, né? Como se uma voz viesse e dissesse até nós, mas na maioria das vezes o chamado de Deus vem através de momentos ordinários, da qual ele vai confirmando, É verdade. isso vai se tornando um processo, né? O coração vai sendo aquecido, o amor de Deus vai sendo preenchido, isso, a igreja vai reconhecendo isso, então é um processo que está caminhando, né?